traz para a gente números impressionantes de mortes no trânsito em todo o país. Põe a cartela para a gente ver, você vai entender o tamanho desse problema, o tamanho desse drama. Põe para a gente aí. Olha, em 2024, esse é o levantamento mais recente. Mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito no país. É um crescimento de 6,5%. Sabe o que isso significa? Mais de 2.200 pessoas que morreram em comparação ao ano anterior, em comparação a 2023. 6,5% são mais de 2.000 mortes. Sendo que, desse total, a maioria é no Nordeste. 11.894 contra 10.995 na região Sudeste, a mais populosa do país. Sendo que o Nordeste tem 22 milhões de veículos e a região Sudeste tem quase 60 milhões. A relação entre mortes a cada 100 mil habitantes é de 20,8 no Nordeste e 12,4 na região Sudeste. O que fez o Nordeste chegar a esse patamar aí, hein, Osmando? Ananias, você tem uma ideia, o número de vítimas fatais, pessoas que morreram usando motocicletas em todo o país, representam 41,7% do total de mortes no trânsito. São 15.500 mortes em 2024. Mas no Nordeste, a taxa é ainda maior e muito mais preocupante. Enquanto a taxa nacional é de 41,7%, a taxa de morte por motocicleta no Nordeste é de 51,4%. São praticamente 10 pontos percentuais a mais do que a taxa nacional. É inferior apenas à região Norte, onde as mortes no trânsito por motos representam 53% do total. Em 2019, entre 2019 e 2025, o número de licenciamentos, aí é onde vem a primeira questão. Entre 2019 e 2025, o número de licenciamento de motos passou de 22 milhões e 700 mil para 29 milhões. E com essa elevação crescente, os acidentes fatais também aconteceram. E aqui tem uma constatação extremamente perigosa, conforme dados do governo federal, do Ministério da Saúde. Em 2024, dos 34,2 milhões de proprietários de motos, 17,5 milhões, ou seja, mais da metade, não tinham CNH. Então a gente vê que a questão dos acidentes fatais no Brasil, e sobretudo no Nordeste, que pela primeira vez na história ocupou a liderança, é o campeão de mortes, tanto mortes no geral quanto mortes por moto, é que há uma série de fatores. Primeiro, a falta de controle dos estados, dos departamentos estaduais de trânsito, sobre os veículos irregulares. O crescimento exacerbado do número de motos sem habilitação, de motociclistas sem habilitação, a falta de uso de capacete, a falta, enfim, de fiscalização rigorosa que faça controlar essas pessoas que vão para as estradas ou que circulam nas vias urbanas das capitais das cidades do Brasil. Então, isso é uma situação grave, alarmante. O Brasil é o terceiro país do mundo em número de acidentes de trânsito, em número de mortes, de vítimas fatais por acidente de trânsito. E uma outra constatação, o custo disso para a saúde é da ordem de 50 bilhões de reais. Há cidades em que há registro de que hospitais inteiros
tem cerca de 55% a 60% dos leitos de emergência ocupados por vítimas de trânsito, sobretudo por motociclistas. Além disso, dos que não morrem, do que não entram na lista fatal, aqueles que têm sequelas, muitas delas irreparáveis e irreversíveis para a vida toda, perdendo braços, pernas amputados nesses acidentes, ficando com sequelas, com traumas, com estresse, com depressão, com frequência constante às clínicas e aos serviços médicos gratuitos, porque não conseguem mais trabalhar e vivem numa depressão que muitas vezes leva à segunda morte. Então, realmente, é uma situação gravíssima que as autoridades precisam entender, que precisam, primeiro, dar poderes, instrumentalização para que os departamentos de trânsito, para que os serviços de controle de trânsito funcionem com decência, com dignidade, para que atuem na fiscalização, para que impeçam que o motorista irregular vá às ruas ou o ciclista irregular vá às ruas e possa causar acidentes. É preciso haver campanhas intensas de educação de trânsito nas mídias, nas redes sociais e nas escolas. É preciso que o governo assuma, os governantes de todas as esferas, em todas as partes do Brasil, assuma essa responsabilidade de tirar o Brasil dessa estatística miserável e fazer um controle que possa dar o mínimo de paz às famílias brasileiras. Apontou aí o que precisa ser feito, eu vou acrescentar, colocar mais algumas coisas. Por exemplo, tem que ter blitz da lei seca todo fim de semana. Todas as avenidas principais das cidades do estado do Piauí. Teresina, Parnaíba, Picos, em Floriano, todos, e está chegando o carnaval. Tem que ter blitz da lei seca. Tem que ter. E outra, tem que separar a questão política disso. Porque, infelizmente, tem prefeito que não gosta de blitz, que a população reclama, que parte da população reclama. Tem prefeito que prejudica o trabalho dos órgãos de trânsito, que não investe, que não incentiva. Tem que tirar isso da pauta. O prefeito tem que passar a defender a vida. Cíntia. Exatamente. A gente precisa de campanhas educativas, porque assim como a violência usual que a gente costuma falar todos os dias, os homicídios, os furtos, os roubos, na violência do trânsito, você precisa educar a população. Mas todo mundo sabe que tem as regras do trânsito. Mas se você não tiver fiscalização, campanha educativa, essa formação ela tem que ser continuada e ela tem que ser também com o exercício da cidadania. Quem aí se lembra qual foi a última campanha de trânsito que nós tivemos? Eu me lembro. Foi na administração Firmino Filho, uma campanha que mostrava uma pessoa que era cadeirante atravessando ou tentando atravessar numa faixa de pedestre, alguma coisa nesse sentido. Na né? frente de um shopping da capital. Exatamente. Quantos anos tem isso? É muito Nossa, Já tem de quebra 5 anos. Essa foi a última, tem muito tempo. o último vídeo que eu lembro de uma campanha. Então, são 5 anos que novos motoristas entraram. E você tem, além disso, hoje, eu acho que você tem um desrespeito. Sabe essa anarquia cidadã que existe hoje? Que é uma expressão aqui que até se contrapõe uma palavra com a outra. É uma anarquia que as pessoas acham que elas são cidadãos do bem, mas elas têm o direito de fazer aquilo. Tipo, circular na contramão, fazer conversão onde não é para fazer. Eu fico muito impressionada, porque eu ando muito aqui, para dar um exemplo, e talvez quem está me assistindo já tenha presenciado também. O que se faz em cima da ponte Uau Ferraz? É uma das maiores aberrações que eu já vi. Porque na subida da ponte, antes de chegar na ponte mesmo, você tem ali a linha férrea, e você não tem como fazer conversão. Por motivos óbvios. Você está subindo para uma ponte. Simplesmente os motoristas fazem conversão ali. Na subida, cima da linha férrea. Em cima da linha férrea. Já vi também. E isso não aconteceu uma vez. Isso acontece todos os dias e todo instante. E por que isso acontece?
Porque não tem fiscalização. Por que não se para mais em faixa de pedestre? Porque não tem fiscalização. E não tem fiscalização e não tem campanha. E aí você tem uma cultura de que não pode multar, de que não pode... É uma conivência populista. Isso. E aí tem políticos defendendo isso, que é um grande absurdo. A camada, né, da né, população, quem usa moto, quem precisa... Vamos lá, motocicleta não é o melhor transporte, nem o transporte mais seguro do mundo, não. Mas quem usa motocicletas, aquela camada ali que precisa chegar... A gente tem a falha do transporte público, né? São as maiores vítimas. Mas os políticos, o poder público, tem uma conivência populista, porque pensam, eu vou fiscalizar, eu vou ser mais rigoroso, eu vou perder voto. Sim. Só que o IPEA já classifica essa situação que o Suzé trouxe de epidemia, porque ela causa um impacto muito sério na economia do país. Principalmente porque tem muito jovem que podia contribuir, né, tem ali uma vida e que vai para o INSS. Ficando inválido, segundo o HUT, a faixa de óbitos do trânsito de motocicletas, né, é de 34 a 39 anos. Meu Deus, muito jovem. Muito jovem, pois é. E há quanto tempo a gente vem falando faixa disso, né? Quanto tempo a gente vem falando disso? É preciso. 70% das mortes de trânsito, de todos os acidentes de trânsito com traumas no Piauí, envolvem motociclistas, o que é assim, como você disse, é uma epidemia. Uma epidemia, tem que encarar como tal, realmente. E aí você tem novas pessoas entrando nesse trânsito sem ter menor formação, sem ter... Essa lembrança que a Cíntia trouxe agora, primeiro, a gente teve lá muito atrás a faixa de pedestre, a conscientização do uso da faixa. Antes teve o cinto de segurança, lembra? E depois, também foi na gestão do Firmino, a conscientização de que as pessoas já tinham assimilado, temos que parar na faixa, mas a gente precisa respeitar o cadeirante. Tá me vendo aqui. Então, assim... Aqui não tem o menor... Eu assisto não muito existe, os não vídeos tem. A gente não pela tem. Carla Cleia, que é uma ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Não tem. E ela mostra... Ela agora tá publicando um bilhetinho, né? Vocês já Sim, viram? que põe, né, nos mal educados. E aí a Kátia ela também diz, por põe favor, bilhetinho. não se reproduza. Eu coloco bilhetinho. Por favor, não se reproduza. Pelo amor de Deus, é demais. Como é seu bilhete, Kátia? Não, recentemente eu tive que ajudar a vizinha a colocar o bilhete. A frase era assim: quem lhe autorizou a usar a minha garagem? Por gentileza, desocupe. Já estava lá 3, 4 dias o carro fechando a garagem. Fechando a garagem alheia. É inacreditável. E é assim,